Louvando a Deus, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava-lhes todos aqueles que iam sendo salvos. Boa noite. Que a graça do nosso Deus esteja sobre todos. Amém? Que bom que podemos estar aqui. Que bom que podemos, nesse início de noite, nos reunirmos para adorar esse Deus maravilhoso. Para nos alimentarmos com o alimento, com o maná que vem dos céus. E a minha oração é que você, nesta noite, se alimente com esse maná. Se alimente com essa vitamina que vem dos céus. Essa é a minha oração. Sejam todos bem-vindos. Que a graça do Senhor possa estar sobre todos nós nesta noite. E sobre todos aqueles que estão nos ouvindo também na internet. Que o nosso bondoso Deus possa falar poderosamente ao seu coração nesta noite também. Muito obrigado pela sua presença aí no seu aplicativo. Muito obrigado. Continue conosco. Você vai ouvir uma palavra para o seu coração nesta noite. Queridos, eu tenho alguns avisos para a igreja. Um primeiro aviso é um pedido. Todos os pregadores que aqui estão, todos os professores, aqui nós temos a irmã Cristiane, que é professora secular, e temos as professoras da EBD, mas todos aqueles que estão à frente, falando, quando é um diálogo, aí a pessoa levanta a mão, a gente para, aí pede a palavra, a gente dá a palavra, aí dá a sugestão, mas quando é um monólogo, é uma pessoa só que fala, os outros ouvem em silêncio. E uma pregação, de quem quer que seja que esteja aqui à frente, é um monólogo. Então, aqueles que estão assistindo, a congregação que está presente, tem que fazer silêncio e ouvir. E o silêncio não é falar alto, mas é mesmo cochilando, mesmo cochichando ali no ouvido, ali falando baixinho, futucando. Olha como atrapalha quem está à frente aqui, ligado naquilo que está fazendo. Isso atrapalha a gente muito. Então, é um pedido que eu estou fazendo amorosamente à igreja. Quando estiver aqui alguém aqui à frente pregando, não é o pastor só, mas o pastor Marcos, a irmã Rosa, quem estiver aqui à frente pregando, ou se estiver cantando, se você for cantar, cante, se não for, fique em silêncio orando, mas não converse na hora do culto. Isso atrapalha muita gente. Então não converse, faça silêncio em nome de Jesus Cristo. Nós temos toda terça-feira aulas, toda quarta-feira às 18 horas, aulas de bateria, violão e teclado. E na terça-feira nós temos aula de bateria, então todas as 18 horas. Os irmãos, as crianças, mesmo os adultos também estão convidados a participar. Amém? O dia 20/9 às 17 horas nós teremos uma palestra sobre autismo. Essa palestra não é para as crianças autistas, né, Daniela? É para os pais, não é? Mais para os pais. As crianças que vão vir, como a Cristiane lembrou muito bem hoje cedo, as crianças vão ficar separadas lá embaixo, vão fazer um lanchinho para as crianças, mas elas vão ficar separadas. Então, nós precisamos de ajuda para cuidar dessas crianças. Então, as irmãs, vem ajudar a Cristiane, a Giane, a Terezinha, vem ajudar essas irmãs para que nós possamos fazer uma palestra para que os pais possam interagir com a Daniele, nessa palestra que vai ser muito importante para os pais.
Amém? E depois da palestra nós teremos um lanchezinho para o pessoal, para todos aqueles que estiverem à igreja. Convide, está aberto a todos, não só aos pais que têm essas crianças, mas a todos que estiverem interessados em participar, para conhecer, para saber, para ver que nós temos que fazer a inclusão de todos aqueles que vêm à igreja. Então, nós precisamos fazer isso. Então, vocês convide, chame para que possamos fazer isso. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Abra sua Bíblia ou acompanhe a leitura ali no texto de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, verso 19 ao 22. Eu vou ler o primeiro, os irmãos acompanhem e leiam o segundo. O 19 está escrito assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Amém? Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós estamos nesta noite reunidos para adorar o nome santo do Senhor, Pai. Ó Deus querido, muito obrigado pela presença do Senhor conosco. Nós chegamos aqui, já encontramos o Espírito Santo do Senhor de braços abertos para nos receber e nos acolher nesta casa que se chama Casa de Oração, que foi aberta pelo Senhor, Pai. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado por cada irmão que aqui está, por cada criança que aqui está. Obrigado por aqueles que estão nos ouvindo na internet. Ó Deus, que a graça, que o cuidado, que o amor, que as compaixões e misericórdia do Senhor alcance a cada um de nós, Pai. Ó Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, nós queremos prestar um culto de gratidão e de louvor ao Senhor nesta noite. Por isso, Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai. Limpa o nosso coração, limpa a nossa mente de qualquer coisa que possa atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor. Pai, limpa, Pai, o canal de comunicação que nós temos com o Senhor. Queremos ouvir nesta noite nitidamente a Tua voz falando ao nosso coração, Pai, alimentando a nossa alma. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos perdoe. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, dirija todos os atos deste culto, Pai, porque nós o fazemos para o louvor da glória do Senhor e o fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém? A palavra do Senhor nos diz em Mateus 2, verso 11, entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Amém? Deuteronômio, verso 10 e 21, fala assim: seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus. Quer que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Então, 2 versículos que falam do louvor a Deus. A Maria, quando ganhou o neném, os magos chegaram e viram a Maria, prostraram e adoraram a Maria. Cantaram, os anjos cantaram lindos de louvores. O Deuteronômio fala: seja o seu motivo, seja o motivo do seu louvor, pois Deus é o que fez os céus e a terra. Então vamos agora louvar o nosso Deus com tudo que temos e somos. Vamos louvar ao nosso Deus. Enquanto estivermos louvando, se você trouxe a sua oferta, entregue no altar do Senhor no último cântico. Amém? Boa noite, queridos. Esse cântico nós vamos nos derramar diante do nosso Deus. Então faça
dele a sua oração particular nesta noite. Amém. No Salmo 139, lá no 23 e 24, certa vez o salmista Davi diz assim: Senhor, sonda-me e conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Essa música é uma oração onde nós pedimos ao Senhor para nos sondar. Faça como o rei Davi fez certa vez. Pede ao Senhor que sonde. Tem algo que necessita de uma intervenção, Senhor Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache sorte. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol
Deixa que acerto ao eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Eu observei que algumas pessoas já fizeram a dedicação dos dízimos e das ofertas. Caso você ainda não tenha feito e veio preparado, esse é o momento. Vocês podem ficar à vontade, tá bom? Se vão, minha dor, meu sofrer, hoje mais tu inundas meu ser. Só de ouvir Tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Agora eu digo, ele exaltado.
Agora, os irmãos que ainda não ofertaram, se sintam à vontade e também entrega o teu coração, a tua vida, os seus bens, tudo ao Senhor. E peça a Ele que realmente te dá paz no coração, para que possamos ser obedientes ao nosso Deus. Nós vamos estar louvando o Senhor com a música Ele é Exaltado. Deus é sempre exaltado, é o nosso Deus, é o Deus supremo das nossas vidas. E agora é o momento dos dízimos de ofertório. Exaltado o seu nome, queridos, como é bom louvar o nosso Deus. Como é bom ver melodias tão bonitas que foram cantadas hoje. Deus possa abençoar o nosso grupo de louvor cada dia, como tem abençoado até aqui. Eu quero convidar aqui à frente as irmãs que foram no passeio com as crianças. Irmã Cristiane e Jeane, eu sei que estão aqui, não sei quem foi mais. A Cristiane está sentadinha com a Heloísa dormindo, fica aí, faça a Heloísa acordar. Mas foi mais alguém com vocês? Mas elas não estão na igreja, foi vocês quatro, né? Terezinha e Ana Júlia. Cristiane, vem aqui à frente, vem. As crianças que foram com a tia Cristiane e Jeane no passeio, vem aqui à frente também, vem. Tem alguns que não estão aqui, né? Quatro? Seis. Vocês foram em quanto? Foi 11 crianças? 13 crianças eu contei lá na foto, mas não deu para mim ver bem não. Então foram 13 crianças, nós temos aqui 2, 4, 6 crianças. E foram com essas crianças, essas 13 crianças, não é moleza, tomar conta, num lugar espaçoso para brincar, não é fácil tomar conta de 13 crianças, mas a irmã Giane, Cristiane, Ana Júlia e Terezinha tomaram conta e deram conta. A questão não é tomar conta, a questão é dar conta, né? Esse que é o problema. Então, tomaram conta. Que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. Deus possa abençoar essas crianças, que vocês possam tirar aprendizado daquilo que vocês participaram ontem com as tias. Amém? Que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. Eu quero pedir à igreja, vamos colocar de pé e vamos orar, agradecer a Deus pela vida das irmãs do Ministério Infantil, e esse Ministério Infantil está crescendo, está chegando a irmã Daniela, a irmã Zil, que está chegando para o Ministério Infantil para nos ajudar. As crianças estão aumentando, estou vendo mais
3 crianças ali também. Tem mais uma bonita, que uma moça bonita aqui. Tem a Heloísa também. Heloísa agora não vai ficar mais sozinha como mulher no meio das crianças, não. Agora vai ter um monte de moça também com você, tá, Heloísa? Tá com frio ela. Se puder baixar um pouco esse ar, está sentindo frio aqui, ó. Aumentar, aliás, um pouco. E vocês também. Espero que vocês tiraram bastante aprendizado lá nesse passeio. Bem? Vamos orar, vamos orar para esse grupo, vamos agradecer a Deus também pelos dízimos e as ofertas. Pai querido, nós te agradecemos, Pai, porque em meio ao mundo qual nós estamos vivendo tão difícil, Deus, um mundo que tem oferecido tantas coisas a essas crianças, tem oferecendo de bandeja, tem oferecido coisas, ó Deus, que não condiz com a tua palavra, mas nós te agradecemos, porque o Senhor tem levantado a tua igreja para cuidar dessas crianças. E aqui nessa igreja não é diferente, o Senhor tem levantado servos, servas do Senhor para cuidar dessas crianças. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado pela vida da irmã Cristiane, da Jeane, pela vida da Terezinha, da Ana Júlia, que estiveram ali com essas crianças, a tarde toda com essas crianças, poderiam estar em casa, descansando, mas estiveram ali com essas crianças, acompanhando essas crianças, ensinando o caminho que essas crianças devem andar. Muito obrigado pela vida de cada um. Pai, que o amor do Senhor, Pai, que o cuidado do Senhor para com essas irmãs possa ser abundante e também para com essas crianças, que o aprendizado que o Senhor tem para essas crianças, passando por essas irmãs, servas do Senhor, que possa fazer diferença na vida dessas crianças, agora e no futuro, Pai. Ó Deus, eu te agradeço também pelas irmãs que estão chegando, irmã Daniela, irmã Zilka, ó Deus, e todas aquelas que querem ajudar nesse ministério infantil. Agradecemos por todas essas crianças, ó Deus, que têm frequentado essa igreja, essas que estão chegando, Pai, que estão aprendendo música, ó Deus, que o Senhor possa ir multiplicando essas crianças nesta igreja, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem agido de uma maneira especial. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Deus, mais uma vez, pela vida da Cristiane na direção desse ministério infantil, pela vida da Jeane, que tantos têm ajudado, a Terezinha, da Ana Júlia e da Daniela e da irmã Zilka que estão chegando. Pai, eu te agradeço, Pai, por esta igreja que tem feito de tudo para proporcionar a essas crianças um lugar ideal para elas crescerem diante do Senhor. Muito obrigado. Obrigado, ó Deus, pelos dízimos e pelas ofertas aqui alçadas, ó Deus. E agora, ó Deus, essas crianças vão descer, que o Senhor possa falar ao coração delas através das tias, ó Deus. Eu oro agradecido ao Senhor por tudo em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Pode descer aqueles que vão descer. Miguel, Iago e Mateus sentadinhos aí. Mas nós vamos, os irmãos podem se assentar, nós vamos continuar orando, nós vamos continuar clamando ao nosso Deus, nós vamos continuar pedindo por esta igreja ao nosso Deus. Nós vamos orar agora pelas nossas programações, nós vamos orar pelos enfermos, nós vamos orar por missões. Queridos, eu vou falar hoje sobre a igreja de Jerusalém. Eu falei domingo atrasado sobre a igreja de Jerusalém, uma igreja estrondosa, uma igreja sobrenatural. Eu vou continuar falando hoje, falar domingo, mas como eu tive o privilégio de ouvir meu filho, pastor, pregando domingo, então hoje eu vou falar sobre a igreja de Jerusalém novamente. Sobre uma igreja de poder. Mas a igreja de Jerusalém, ela era diferente, porque era uma igreja missionária. Nós estamos iniciando a campanha de missões. Eu quero ver essa igreja uma igreja missionária. Por isso que nós oramos por missões. Eu quero orar hoje por missões. Esse projeto da igreja para o nosso bairro.
Missões nós começamos a fazer em casa. Começamos aqui, ali e lá. Então nós começamos em casa, depois nós vamos para expandindo missões. É assim que nós temos que fazer. Queridos, vamos orar. Então vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, continuamos na tua presença e agora eu quero colocar no altar do Senhor os irmãos que estão enfermos, Pai. Tantos irmãos que nós temos na igreja, alguns que não podem estar na igreja, outros que vêm com dificuldade, mas aqui estão. Que o amor e a graça do Senhor alcance esses irmãos. O irmão Pércio, que não perdia um culto, hoje está em possibilidade de estar conosco. Irmão Sebastião, irmã Filomena, que estão numa idade avançada, não pode estar conosco. Irmã Helenice, que todas as vezes que vem, ela sente alguma coisa. Domingo, ela esteve conosco, ela falou que caiu 3 vezes no caminho para cá. Ó Deus, que a graça do Senhor esteja com a irmã Helenice, Pai. Com o irmão Sebastião e a irmã Filomena, com o irmão Aloí, com a irmã Ita, com a irmã Vani. Ó Deus, e os outros irmãos que estão com problemas de saúde, Pai, que a graça do Senhor esteja com o irmão Delmiro, Pai. Ó Deus, tanto sofrimento com essa perna, Pai, que o Senhor possa colocar um bálsamo ali, curador nessa perna do irmão Delmiro, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu peço pelo nosso bairro, Pai, todas as famílias desse bairro, todas as crianças desse bairro, Pai. Ó Deus, nós pedimos salvação de vidas, Pai, neste bairro. Pedimos, ó Deus, a presença santa, a atuação poderosa do Espírito do Senhor aqui neste bairro, aqui nesta igreja, Pai. Nos usa como testemunho vivo do amor santo do Senhor, Pai. Ó Deus querido, Deus todo-poderoso, eu te peço, ó Deus, pelas programações desta igreja. Agora, ó Deus, que teremos a primeira palestra, onde nós colocamos na agenda essas palestras. Nós teremos a primeira palestra sobre autismo. O Senhor mandou uma irmã para nós, Pai. Ó Deus, que Daniel possa ser usado poderosamente pelo Senhor para falar o coração desses pais, dessas famílias, ó Deus. Ó Deus, nós queremos a inclusão de todos nesta igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, que esta igreja seja uma igreja acolhedora, uma igreja amorosa, uma igreja simpática como a igreja de Jerusalém. Ó Deus querido, que essa igreja seja uma igreja missionária, Pai, uma igreja que vive missões, uma igreja que respira missões, uma igreja que faz missões. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos para iniciar nossa campanha missionária, que nós possamos, ó Deus, dar a nossa oferta, não a oferta, aquilo que nos sobra, mas a oferta de sacrifício. Que nós possamos fazer igual aquela viúva pobre, para pegar aquelas moedinhas só que ela tinha, ela deu como oferta ao Senhor. Ó Deus querido, que nós não façamos como Ananias e Safira, Pai. Deus, em nome de Jesus, que essa igreja possa ser uma igreja liberal, que nós possamos dar essa oferta com alegria, dar essa oferta com liberalidade, dar essa oferta com amor para os missionários que estão nos campos pregando a Tua palavra. Ó Deus, nós estamos aqui louvando, glorificando o nome do Senhor, nesse espaço climatizado, nesse espaço gostoso, nesse som ambiente muito bom. Ó Deus, mas tem missionários que estão em lugares distantes, que não tem um templo, não tem uma casa, não tem uma cobertura para reunir, mas se reúnem debaixo de uma árvore, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, se reúnem em cavernas, porque se reúnem escondidos, porque não pode pregar a palavra. Ó Deus, que nós possamos olhar para isso com um olhar misericordioso, Pai, ajudar esses missionários, ó Deus. Pai querido, que nós possamos apresentar as nossas mãos cheias, os nossos molhos cheios de frutos quando nós chegarmos à Tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu suplico ao Senhor, Pai.
Ó Deus querido, em nome de Jesus, eu peço por todas as programações desta igreja, que aquelas que o Senhor quer que façamos, que o Senhor nos dê condições de fazermos, ó Pai. Ó Deus, agora, quando vamos nos debruçar sobre a Tua palavra, eu peço que o Espírito Santo do Senhor fale ao coração de cada um de nós, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 4, mas eu vou caminhar no capítulo 2 de Atos. Então, eu vou ler. Nós vamos ver igreja atraente, uma igreja que atrai, uma igreja como imã que atrai e não como energia 220 que joga. Capítulo 4, versos 32 ao 35. Nós estaremos lendo esses versículos e depois nós vamos caminhar no capítulo 2. Capítulo 4, a partir do verso 32. Eu gosto meus sermões são quase todos, 99% dos meus sermões são expositivos. Esse daqui vai ser um sermão expositivo, só que eu vou ler os versículos diferentes. Mas esses versículos diferentes é o assunto de que nós vamos falar. Então, ele continua sendo um sermão expositivo. Assim nos diz a palavra do Senhor, verso 32, do capítulo 4. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes eram comuns. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Que Deus possa abençoar a leitura da Tua palavra. E os irmãos, se quiserem deixar aberta a sua Bíblia no capítulo 2 de Atos, deixe que nós vamos ler alguns versículos durante a nossa conversa nesta noite. Queridos, o que é uma igreja atraente? Eu falei de uma igreja estrondosa. Hoje eu vou falar de uma igreja atraente. O que é uma igreja atraente? Será que nós somos uma igreja atraente? Pense nisso. Será que somos uma igreja atraente? A igreja de Jerusalém tornou-se referência de igreja fiel em todo o mundo e para todos os tempos. A igreja de Jerusalém tornou-se referência de igreja fiel em todo o mundo e para todos os tempos. A igreja de Jerusalém é referência para nós hoje. A igreja de Jerusalém é referência para mim e para você hoje. A igreja de Jerusalém é a igreja de referência para a igreja batista de Jardim Marilândia, queridos. A igreja de Jerusalém. Em Atos capítulo 2, o capítulo 2 todo de Atos, nós encontramos algumas marcas dessa igreja dignas de serem imitadas. É bom imitar os outros? É bom imitar as coisas dos outros? Claro que é bom imitar quando são coisas boas. É muito bom imitar. Queridos, primeiro, nós vamos caminhar assim. Primeiro, verso 42.
Depois eu vou voltar lá no início. Verso 42 nos diz assim: eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era uma igreja comprometida com a verdade, a igreja de Jerusalém. Uma igreja que era comprometida com a verdade. A igreja de Jerusalém nasceu sob a égide das Escrituras. Sobre a luz das Escrituras, a igreja de Jerusalém nasceu. A doutrina dos apóstolos representa a ortodoxia que deve nortear o conteúdo da nossa fé. Deve pautar a nossa fé. Deve caminhar conosco a doutrina dos apóstolos. Nós não podemos separar a nossa fé da doutrina dos apóstolos. A igreja não pode estar à mercê de doutrina de homens. Quando eu falo isso aqui, a igreja não pode estar à mercê de doutrina de homens, porque hoje as igrejas estão. Várias igrejas estão hoje à mercê dos balcões de negócio. Várias igrejas. Nós vemos na televisão uma enxurrada de igrejas que são balcões de negócio, balcões de barganha, balcões de empréstimos falsificados. A igreja não pode ser isso. Nós temos que ser uma igreja pautada na doutrina dos apóstolos, queridos. Porque essa é a doutrina que norteia a nossa fé, o conteúdo da nossa fé. A igreja não pode estar à mercê de doutrina de homens, mas fundamentada na eterna e infalível palavra de Deus. Por isso que a igreja de Jerusalém é uma igreja atraente, porque ela pregava a palavra de Deus. Nós temos que pregar a palavra de Deus. A igreja, queridos, não pode andar às escuras. A igreja, ela sabe, ou ela tem que saber com segurança para onde está caminhando, para onde está indo. A igreja tem que ter um horizonte delineado à sua frente. A igreja anda ou tem que andar na luz da verdade das Escrituras. E a verdade está no Evangelho, e o Evangelho é absoluto, e Deus é absoluto. Por isso que nós temos que andar sobre a égide das Escrituras. Nós não podemos sair disso, queridos. Segundo, a igreja de Jerusalém é uma igreja marcada pela profunda união entre os irmãos. Verso 1 do capítulo 2 diz assim: ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. E o verso 42 que eu li diz, vou repetir: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Uma igreja jamais poderá atrair as pessoas se não houver comunhão, se não houver relacionamento entre os irmãos, entre os seus membros. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, você responde para mim bem baixinho. Pode responder do seu lugar para mim bem baixinho. Qual irmão você visitou esse mês? Pode me responder. Qual irmão você deu um telefonema esse mês? Vou dizer nessa semana, vou dizer um mês. Qual irmão você enviou uma mensagem pelo WhatsApp esse mês? Perguntando como ele estava. Queridos, o amor é a evidência do verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. O amor é uma poderosa ferramenta evangelística. O amor. Você pode me dizer, eu não tenho tempo
o meu tempo é corrido. Será que nós não temos tempo de mandar uma mensagem? Quanta besteira nós olhamos no Facebook, no Instagram, de um monte de porcaria e de aplicativo. Será que nós não temos tempo de dar um telefonema para um irmão, para um vizinho, para um amigo, convidando para vir à igreja? Mandar uma mensagem pelo WhatsApp: Jesus te ama. Será que nós não temos tempo para fazer isso? Queridos, Salmo 133 nos diz assim: como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba de Arão e desce sobre a gola das suas vestes, como orvalho do irmão que desce sobre os seus montes Sião, e ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Isso é união, isso é amor. Na igreja de Jerusalém, os crentes estavam juntos, eles partilhavam a vida e os bens, cuidavam uns dos outros. A igreja era um lugar de aceitação e cura física e cura da alma. Era uma comunidade terapêutica, a igreja de Jerusalém. Que igreja! Que igreja! Terceiro, era uma igreja simpática aos olhos da sociedade. Era uma igreja simpática aos olhos da sociedade. Verso 47 nos diz: louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Ia sendo salvos, a igreja ia aumentando, mas a igreja, ela contava com a simpatia de todo o povo, de toda a cidade. Será que essa igreja é simpática ao bairro Jardim Marilândia? A igreja de Jerusalém desfrutava de uma boa reputação na sociedade. Eu cheguei no sertão da Paraíba, eu e Maria chegamos lá sem conhecer nada, nunca tivemos lá, aliás, nunca moramos lá, já conhecia lá que a gente ia fazer projeto missionário lá em várias partes do sertão do Brasil, no sul do Brasil. Aí Deus nos mandou para lá, para o alto sertão da Paraíba, 396 quilômetros de João Pessoa. E nós chegamos lá na igreja, assumimos a igreja com uns 12, 15 membros. Tinha um programa na televisão, programa no rádio, e tinha um irmão da igreja da igreja pentecostal, da Assembleia de Deus mesmo. Então esse irmão orava por todas as igrejas evangélicas ali da cidade. Quando ele orava pela igreja batista, ele orava se aquela igreja quase católica. No dia que, no culto de posse, uma irmã, querida irmã, nos ajudou muito lá na igreja. Ela chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor está assumindo aqui a igreja, o senhor vai pegar um trabalhão. Eu falei: por quê, irmã? É para trabalhar que nós viemos, mas você vai ter um trabalho dobrado, para poder fazer com que essa igreja tenha credibilidade na cidade. Essa igreja está desacreditada na cidade. Essa irmã era muito inteligente, era a segunda pessoa do fórum da cidade. Quando o moço lá que não era juiz, ou depois teve uma juíza lá, quando saía ela que tomava conta do fórum da cidade. E ela falou assim: olha, tem um irmão que todo dia de manhã cedo ora e fala que essa igreja ela é quase... Aí eu falei assim: irmã, talvez ele pare de orar essa semana falando assim. Quando ele orar, ele vai falar assim: a igreja, estou orando pela igreja batista da cidade.
aí o pastor pregou. Quando passaram a palavra para mim, eu falei assim: irmãos, nós estamos vindo aqui porque Deus mandou. Viemos de uma capital, estamos vindo aqui para esse lugar tão distante. Lá não tinha água tratada, não tinha esgoto. Alguns lugares tinha, mas a maioria é céu aberto. Nós fomos para lá. Maria todo dia fervia água para tomar banho. Todos os dias fervia água para tomar banho. Calor, lugar que ela estava, levava um ventilador. Lugar que eu estava, levava um ventilador. À noite tinha um ar-condicionado no quarto. Lugar que ela estava, levava um ventilador e eu também. Quando eu peguei a palavra para falar, falei: irmãos, nós viemos tão longe e viemos pregar o Evangelho. Eu falei assim: a partir de hoje, a Igreja Batista em Coremas vai ficar sendo conhecida como a Igreja Protestante Batista. Nós seremos a Igreja Protestante, a Igreja Batista Protestante. A partir de hoje, todos vão ter que respeitar a Igreja Batista, porque nós vamos pregar a verdade. Mas a igreja lá, quando eles fazem alguma festa, assim, algum culto de aniversário, enche, vai gente embora, dá muita gente. Então, vinha uma pessoa da capital do Espírito Santo para lá, para aquele lugar tão distante, e encheu para conhecer. Quando acabou o culto, aquela irmã veio para mim: pelo amor de Deus, pastor, o senhor foi falar isso lá na frente. Quando eu falei assim: eu não quero ser conhecido, quero que essa igreja seja conhecida por quase isso, quase aquilo outro. Não, quero que ela seja conhecida como Igreja Batista Protestante. Aí a irmã, pelo amor de Deus, foi falar assim: o irmão que fala isso na rádio, no programa, na oração, está presente, estava aqui. Eu falei: que bom que ele estava aqui, que bom. Ele ouviu, então ele não falou, nunca mais ele falou aquela quase isso, quase aquilo. Quando ele, depois aconteceu outros episódios que foi muito interessante também, depois eu conto. Aquele irmão fala assim: pastor Irineu, eu quero orar pelo pastor Irineu, pela irmã Maria e pelos irmãos da Igreja Batista de Coremas. Queridos, nós temos que ser uma igreja simpática, mas nós temos que brigar pela razão da nossa fé. Nós não podemos pregar aquilo que não é de Deus. Temos que pregar aquilo que é de Deus, querido. Quando a igreja ela é simpática, ela é referência para os não crentes. Nós somos referência para os não crentes. Quando as pessoas chegavam à igreja de Jerusalém, as pessoas eram acolhidas com alegria e com profunda simpatia. Quando as pessoas chegavam na igreja de Jerusalém, eram acolhidas com alegria e profunda simpatia. A igreja precisa ser uma comunidade de amor. A igreja precisa ser, a graça de Deus não nos isola das pessoas, mas nos torna pessoas mais acolhedoras, mais simpáticas, mais amorosas, mais cuidadosas, mais zelosas. O apóstolo, ao tratar dessa questão, ele escreve lá em Romanos, capítulo 15, e fala assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Mas a igreja também de Jerusalém era uma igreja que transbordava alegria e felicidade. Verso 46 e 47 nos diz assim: perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Verso 47, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. A igreja celebrava as coisas comuns da vida. Nós temos feito isso, temos celebrado as coisas comuns da vida. A igreja de Jerusalém celebrava com refeições diárias, com grande alegria. Algumas vezes nós temos feito o almoço aqui, o café da manhã,
Eu glorifico a Deus pelos irmãos que têm vindo, têm participado, mas eu fico triste com alguns que não participam dessa alegria com a gente. O almoço, esse mês, o mês que vem, né, Rosa, nós teremos almoço? É o mês que vem, no final do mês nós teremos almoço, não é isso? O almoço. Pois é, mas o café da manhã, o almoço, nós vamos ter um almoço, mas almoço para poder arrecadar dinheiro para missões, não é isso? Nós estamos planejando isso. Então, queridos, nós temos que estar juntos, nós temos que participar o amor de Jesus uns aos outros. A igreja celebrava de Jerusalém as coisas comuns com grande alegria. Os crentes traziam nos lábios sorriso em vez de murmuração. Eles enfrentavam dificuldades, mas não com queixumes. Eles enfrentavam dificuldade com confiança em Deus e solidariedade fraternal. Assim que eles enfrentavam seus problemas, verso 45 nos diz: vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Eles se preocupavam uns com os outros, eles se preocupavam com o irmão. Queridos, o culto da igreja de Jerusalém era um culto, mas era uma grande festa. Eles louvavam a Deus no templo diariamente. A vida da igreja transbordava a vida de Deus, transbordava na vida da igreja. A Bíblia diz, queridos, lá em Neemias, capítulo 8, que a alegria do Senhor é a nossa força. Se nós formos uma igreja alegre no Senhor, nós seremos fortes no Senhor, queridos. Seremos fortes no Senhor. O povo conhece a Deus. A igreja de Jerusalém, o povo conhecia a Deus, se deleitava em Deus. O povo era forte e ativo. Deuteronômio, capítulo 11, nos diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e mostrará resistência. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e mostrará resistência. Mas a igreja era uma igreja que tinha fome de Deus. Será que nós temos fome de Deus? Verso 42 nos diz: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja de Jerusalém não apenas acreditava na oração. A igreja de Jerusalém orava. Quarta-feira nós tivemos um culto de oração aqui, nesse lugar aqui, uma roda nós fizemos aqui. Tinha 13 ou 14 irmãos orando. Mas foi um momento maravilhoso, irmã Daniela, irmã Zilka, irmã Rosa, Maria, irmã Silvanira, não sei mais quem que estava aqui na oração. Irmã Sônia estava quarta-feira? Não. Mas foi um momento assim maravilhoso, irmã Ita, foi um momento maravilhoso de oração. Eu nunca me senti tão bem, tão edificado aqui na igreja como quarta-feira eu senti. Foi tão bom o momento de oração. Deus falou tanto ao nosso coração, principalmente ao meu coração, que estou passando por um momento tão assim... preocupante, mas vencendo a cada dia um gigante. Não Golias só existiu um que Davi matou, mas eu venço cada dia um gigante. E Deus tem me sustentado. Então, a igreja, ela não apenas acreditava, ela orava. Ela não apenas tinha teologia correta acerca da oração. A igreja de Jerusalém, ela orava. Não apenas entendia que a oração precisava ocupar primazia da sua agenda, ela praticava o que cria. A igreja de Jerusalém, ela orava. A igreja, antes de falar poderosamente aos homens, a igreja precisa falar com Deus.
Quando nós falamos com Deus, em primeiro lugar, nós podemos falar poderosamente ao homem. Não podemos prevalecer diante dos homens se antes não prevalecermos diante de Deus. Não podemos permanecer de pé diante dos homens se não nos prostrarmos de joelhos diante de Deus. É isso que a igreja de Jerusalém fazia, queridos. A igreja contemporânea desaprendeu de orar. Temos grandes livros sobre oração, mas não oramos. Temos grandes tratados sobre oração, mas não oramos. Pregamos grandes sermões sobre oração, mas não oramos. O povo hoje anda muito ocupado para se ocupar com Deus. O povo de hoje. É uma pena. Mas também a igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo, a igreja de Jerusalém. Uma igreja cheia do Espírito Santo. O verso 4 e o verso 38 nos diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Verso 38 nos diz: Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Todos aqueles que creem têm o Espírito Santo, mas nem todos estão cheios do Espírito Santo. Todos os que creem têm o Espírito Santo, mas nem todos estão cheios do Espírito Santo. Todos os que creem são batizados pelo Espírito no corpo de Cristo, mas nem todos estão revestidos com o poder do Espírito para testemunhar, porque não vive como a igreja de Jerusalém. Não basta ser batizado pelo Espírito, precisamos ser cheios do Espírito. Não basta ter o Espírito presente, é preciso ter o Espírito presidente, dono do nosso ser. É preciso disso. Sem a plenitude do Espírito Santo, a igreja pode ter dinheiro, pode ter um rico templo, ilustrados ministros, pregadores da palavra e larga influência política, mas não abalará as portas do inferno. De jeito nenhum, queridos. Por último, a igreja de Jerusalém era uma igreja que crescia diariamente. A igreja de Jerusalém era uma igreja que crescia diariamente. Verso 47, nos fala: louvando a Deus e contando com o favor do povo, de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Esse versículo aqui é muito interessante. O versículo fala assim: louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. Olha bem, louvando primeiro, louvar a Deus, confiar em Deus, agradecer a Deus, ter gratidão por tudo que Ele faz e que Ele é. Crer no Senhor. E aí, queridos, nós vamos contar com o favor de todo o povo. E só aí que Deus começa a acrescentar aqueles que vão sendo salvos. Só quando nós louvamos a Deus de todo o coração, mostrando a todo o povo a razão da nossa fé, que Deus vai começar a acrescentar. Só assim. Só assim, quando eu falei, aquele irmão começou a orar por nós,
como igreja batista protestante, como uma igreja séria, aquela igreja começou a crescer. Aquela igreja saiu de 15 membros, mais ou menos. Quando nós saímos de lá, nós deixamos 116 membros batizados e mais 16 para batizar. Deixamos com o pastor alguns adultos e um grupo de adolescentes para batizar. O pastor assumiu em fevereiro, no final de fevereiro, ele batizou 16. E nós deixamos já discipulados para ser batizados. 132 membros. Queridos, temos que louvar a Deus, temos que confiar no poder maravilhoso de Deus, como aquela igreja de Jerusalém confiava. Nós temos que ser uma igreja atraente, temos que ser uma igreja simpática, temos que ser uma igreja que ora, não que fala de oração, mas que ora de verdade. Nós temos que ser essa igreja, nós temos que ser uma igreja cheia do Espírito Santo, porque aí nós vamos ver Deus agir poderosamente neste lugar. Enquanto a igreja de Jerusalém crescia em graça e piedade, Deus a fazia crescer em número. Qualidade, querido, gera quantidade. A igreja de Jerusalém crescia em graça e piedade. Deus a fazia crescer em qualidade, em número. Desculpa, ela fazia crescer em quantidade. Então, qualidade gera quantidade. Quando a igreja planta e rega, Deus dá o crescimento. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios. Quando a igreja vive o que prega e testemunha no poder do Espírito Santo, Deus a faz crescer abundantemente, queridos. Eu quero concluir dizendo aos irmãos que essas marcas da igreja de Jerusalém, que essas marcas possam ser buscadas ansiosamente pela igreja contemporânea. Que essas marcas da igreja atraente, que era a igreja de Jerusalém, possam ser buscadas ansiosamente pela igreja batista de Jardim Marilândia. Que essas marcas que são de uma igreja atraente possam ser buscadas ansiosamente por mim e por você. Que essas marcas dessa igreja atraente, que era a igreja de Jerusalém, possam ser buscadas por todos nós, para vermos essa igreja crescer em qualidade e quantidade. Aí nós vamos ver o crescimento espiritual, o crescimento de qualidade, o crescimento de quantidade neste lugar, nesta casa, neste bairro. Aí nós poderemos glorificar o nosso Deus. Mas apesar de todas as marcas da igreja de Jerusalém que era atraente, nós precisamos ter uma marca que vai nos ajudar muito, que é ser uma igreja missionária. Precisamos ser uma igreja missionária. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós queremos ser uma igreja que se aproxime da igreja de Jerusalém. Precisamos ser uma igreja estrondosa. Nós precisamos ser uma igreja atraente, simpática, amorosa, honesta. Igreja que dá um bom testemunho. Uma igreja que pregue a verdade, o evangelho dos apóstolos. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Nos encha, Pai, do Espírito Santo. Nós precisamos ser uma igreja missionária. Uma igreja que se importe com o próximo. Uma igreja que chore pelo irmão.
Uma igreja que não deixe os seus feridos pelo caminho, mas uma igreja que trabalhe, que ande, que carregue todos aqueles que estão caindo, que ajude a levantá-los, que possamos ser esta igreja, Pai, possamos ser uma igreja atraente neste lugar, Pai. E que o amor maravilhoso do nosso Deus, que a graça salvadora de Cristo Jesus, que as consolações amorosas do Espírito estão com todos nós, o povo de Deus que se reúne no mundo eterno, não só hoje, mas hoje, sempre. Amém e amém. Queridos, que Deus possa nos abençoar. Nós estaremos fazendo nosso pós-lúdio e depois estaremos indo para os nossos lares. Mas eu gostaria muito que você, quando saísse aqui, quando saísse daquelas portas, chegando na rua, você estou entrando no campo missionário. Como a igreja atraente que eu sou, vou pregar o Evangelho. Vou convidar as pessoas para vir. Vou convidar as famílias, os casais para vir na palestra do dia 20. Vou convidar as pessoas para vir na escola dominical dos cultos de oração na quarta-feira. Aí você é missionário, aí você é evangelista. Mas leve Jesus com você para o seu lar, não deixe ele aqui. Leve Jesus para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua escola, para os seus negócios. Deixe Jesus aqui. Leve com você bem. Que Deus possa nos abençoar, Deus possa nos honrar. Deus bem. Bom descanso essa noite. Uma boa semana. Amém. Deus nos abençoe. Após o pós-lúdio de coração silencioso, nós estamos despedidos.